The mirror's image tells me it's home time. A cidade de Brusque, localizada em Santa Catarina, é um dos polos têxteis mais importantes do Brasil. Foi fundada em 4 de agosto de 1860 e tendo hoje em dia uma população de 116.634 habitantes. Ela é berço de um dos principais nomes da indústria têxtil nacional. Indústrias centenárias que transformaram a cidade de Brusque. A fábrica de tecido Carlos Renault foi um dos nomes mais importantes para a região, seja ela por questões econômicas ou até mesmo por questões arquitetônicas, onde até nos dias de hoje é referência marcante entre as empresas centenárias da região. Fundada em 11 de março de 1892, a fábrica de tecidos Carlos Renault desencadeou um contínuo processo de estabelecimento da iniciativa industrial em Brusque. Para a sua fundação, Carlos Renault associou-se ao agricultor e comerciante Augusto Clapote e a Paul Hoppeck. No entanto, com essa associação e com a chegada de tecelões provenientes da região têxtil de Lodz, na Polônia, foi decisiva para a implantação do ramo têxtil em Brusque, pois detinham conhecimento de ofício de transformar fios de algodão em tecido. O empreendedor Carlos Renault, após transferir sua fábrica para a atual Avenida 1º de Maio, firmou contrato com a Superintendência Municipal, a atual Prefeitura, ocupada por Nicolau Gracker em 1900, que lhe autorizava a construir uma linha férrea de bitola estreita para tração animal, que partindo da passagem sul do Itajaí-Mirim teria extensão de 3 km, ligando a fábrica ao porto. No ano de 1935, a fábrica de tecidos Carlos Renault possuía em 3 unidades fabris 294 teares, representando a expressiva participação de 21,85% dos teares existentes em Santa Catarina, e 649 trabalhadores, com percentual de 22,50% do total da mão de obra empregada no ramo têxtil do estado. No entanto, depois de uma longa história de conquistas, a mesma passou a enfrentar diversas dificuldades, começando com a abertura comercial no país, em meados dos anos 90. As indústrias sucateadas e mal geridas não conseguiram competir diretamente com as importações. A empresa Renault, por mais lamentável que seja, foi uma das empresas que não conseguiu executar seu plano de recuperação judicial, e após 121 anos de funcionamento, em 15 de julho de 2013 foi decretada falência. Nos galpões escuros, as máquinas paradas ainda possuem tecidos nas bobinas. O chão está coberto de fiapos de algodão e restos de tecidos. O fim da empresa Renault provocou 230 demissões, sendo que antes dessas 230, em espaço de 5 anos, foram dadas mais de 1.000 demissões. Qual é o nome do senhor? Ademar Casagrande. O senhor Ademar, o senhor trabalhou quanto tempo na fábrica Renault? Eu trabalhei com 18 anos, trabalhei um ano e 6 meses, depois eu saí. Eu sei que eu trabalhei mais de 12 anos. Quais foram as mudanças que o senhor viu lá nos ambientes com o decorrer dos anos de prédio? O que mudou ali? Nós fizeram prédio novo, fizeram tecelagem, lá embaixo tecelagem nova, uns tiares novos. Fizeram 2 tecelagens novas. E a cidade, como o senhor viu a inserção da fábrica lá relacionada com o crescimento da cidade do bairro? O bairro cresceu depois que entrou a cidade lá, a fábrica lá, o bairro diminuiu? Cresceu. E o que significa patrimônio histórico para o senhor? O senhor acha interessante, acha importante preservar? Mas só que não tem mais, né? As casas que eles tinham, eles mancharam tudo, né? As casas antigas não tem mais nenhuma, acho. Então só ficou a fábrica mesmo, né? A fábrica A e... montaria ela tá, mas as casas que tinham as pessoas que moravam, aquelas ali eles mancharam tudo, não tem mais nenhuma, não existe mais nenhuma. Tinha muita casa lá no... Tinha uma ali na entrada para o Nova Trento, tinha uma na de cima, em cima do morro assim, e embaixo, naquela, perto da tecelagem ali, tinha uma, 2, eu acho que era 4 casas, mas tudo casa antiga, né? Feita tudo casa grande.
Aí foi tudo de machado ali, hoje é tudo... E como é que era o dia a dia na fábrica? Como é que funcionava a fábrica? O senhor falou que tinha até açougue na fábrica. Mas isso foi antes de eu entrar, quando eu entrei já não tinha mais. Foi no começo, Não, no então? começo tinha, quando eu entrei com 18 anos sim, aí tinha tudo. Tinha açougue, a gente pegava carne e tudo. E era barato, né? A gente fazia barato a carne para os empregados, né? Aham. Aí era tudo. Tinha também. Eles tinham um mercadinho também. Dentro da fábrica? Assim no lado. A gente passava ali para pegar carne, E daí a carne já estava tudo separadinha, né? Aham. E separava cada cliente, cada empregado já tinha separado a carne. E quando o senhor entrou na fábrica com 18 anos, tinha algum prédio que foi derrubado depois? Quando o senhor voltou a trabalhar depois, mais tarde? Ou os prédios que estavam lá, quando o senhor entrou com 18 anos, depois Não. quando o senhor voltou já Não, estava... não foi derrubado nenhum. Não foi derrubado nenhum, só foi aumentado. Não, hoje, eu me lembro, só foi aumentado, derrubado não. Certo. Derrubado não foi nenhum, só aumentado. E esse mercadinho ficava em qual prédio ali Era assim, não era tipo um mercadinho, era tipo assim que eles usavam para distribuir a carne, né? Era um caixa, assim, É. uma feirinha, assim. Isso, ali onde cada um deixava a carne separada para pegar, né? Quando Aham. saía, né? Saía às 5 da hora da manhã, quem trabalhava de noite, saía às 5 da manhã já pegava carne. E Quem saía 1h30 pegava carne, quem saía às 10 pegava carne. E a fábrica tinha vários turnos, então, virava a noite trabalhando a Eles fábrica. davam, eu acho que era um tique, né? A gente só dava um tique e eles davam a carne, né? Aham. Tiquezinho pra gente. E como é que funcionava a mão de obra lá na fábrica? Antigamente era tudo mais manual, né? Não era tão automático. Eu trabalhei, quando eu entrei com 18 anos, eu trabalhei na fiação. A fiação? Fiação e retorcedeira, que é torcer o fio, né? Aham. Aí a primeira fiação faz o fio, aí depois tem as máquinas para retorcer, né? Aí vai 2 ou 3 fios, né? Para torcer, para fazer tipo todos os tecidos que eles faziam, tecido grosso, para paletó e coisa assim, né? Uhum. E a fiação não, a fiação começava do algodão, né? Começava com o algodão e fazia o fio. Aí fazia o fio Aí para depois só- fazer o a gente tecido. Só fazia o fio, fazia uma roca assim de fio, uma espula assim dessa grossura, Uhum. aí desse tamanho assim, ali saía o fio. Aham. Aí daquele fio ali depois eles retorciam para fazer. E também ia também assim o fio, eles faziam fio melhor e já ia pro tiara também, né? Assim, né? Aham. E aí eles tingia também. Tinha tinturaria lá dentro. Tinha tinturaria para tingir também. E- Tingia em meada. Aham. Aí depois, mais tarde, não, aí já tinha maquinária. Eles faziam roca assim, né? Aham. Roca assim de 1 quilo. Aí era tingido nos aparelhos, né? Certo. E o senhor, quando o senhor entrou depois, o senhor trabalhava no quê? Primeiro foi fiação? Agora eu entrei, trabalhei 12 anos na tecelagem. Não, 9 anos na tecelagem trabalhei. E depois trabalhei mais 4 aqui em cima. Dá 12 anos, né? Dá. Acho que dá. Aí eu me aposentei na de cima. Eu comecei na de baixo, me aposentei na de cima. Mas quando eu entrei com 18, Mas na de cima como? eu entrei Tinha na outra... de cima. Porque em cima era a fiação, a primeira aqui de cima. E a de baixo era a parte Ah, tecelagem. lá atrás, lá perto de onde é que é o salão do beneficente, lá Isso, atrás? ali é a parte de tecelagem, e onde que eles faziam o pano para depois vir aqui para cima, Aí, pra fazer o acabamento. Ali fazia o acabamento. O no caso. acabamento era lá de cima. Então, Vinha tudo aqui para cima para outra, né? aham. Lá Então, saía cru, né? Saía lá atrás cru. tinha bastante maquinário lá no outro, então. Tinha. Lá eles tinha aquela máquina para queimar o pano, né? E depois eles faziam rolo de 50 metros e depois vinha para cima para tecelar, para tingir, né? Mas daí quando o senhor trabalhava... Xadrez também, eles faziam o xadrez também. Eles enrolavam tudo lá embaixo, Aham. na toscadeira, e depois vinha aqui para cima para dar o acabamento aqui em cima da tecelagem. Vinha tudo para cá, tinha que passar na máquina, né? E quando o senhor começou a trabalhar lá com 18 anos, era asfaltado? Tinha asfalto lá ou era tudo estrada de chão? Né? Não tinha calçamento. Era calçamento na época? Era calçamento. Tudo calçamento.
caçados. Certo. Eu acho que é isso, acho que tá bom. E eles faziam uma produção maluca, né? Meu Deus do céu. Quanto que dava, mais ou menos? Ah, ele nem imagina, né? Porque já... Tinha quantos funcionários, mais ou menos, na época que o senhor trabalhava lá? Ah, eles tinham... Naquela época que eu entrei, devia ter uns 2.000 a 3.000 empregados, mais ou menos. Aí 3 mil empregados naquela parte ali? Em tudo. Assim que eu entrei. E além do pessoal que morava ali nas casinhas que o Renault dava, tinha mais gente que comprou terreno ali do lado ali, ou era tudo do Renault? Não, era tudo do Renault. Tudo do Renault? Ali era tudo deles e até... Virava ali até quase nas Zambuja. Na Zambuja ali? Aqueles morros de calibre que tem ali. Aham. É ali na Beneficente, ali, já viu aquele morro de calibre? Sim, mas é que eles usavam tudo pra caldeira ali, né? Era tudo deles, é. Eles usavam pra... Eles faziam Final, quando estava falido aí, que estava falido mesmo, daí eles tiraram aquele calibre por ali. Mas eu acho que eles venderam a madeira e ficava com a lenha. Porque eles usavam a lenha na caldeira ali? Usava a lenha pra caldeira. Eu também na caldeira também. Eu queimava a lenha na caldeira. Trabalhei na caldeira há quase 2 anos, depois ali botaram ele na caldeira, aprendi ali, o cara me ensinou. Aí eles vendiam a tora, né? Fizeram negócio com os caras, eles vendiam as toras e eles compravam a lenha ainda. Isso é tudo que eu já estava devendo, certo, né? O que é patrimônio histórico, professor? Olha, de acordo com todos os levantamentos, com análises bibliográficas e com debates que a gente tem sobre o assunto, o patrimônio histórico, o que é patrimônio, ele vai além de definir a arquitetura como o patrimônio. Consiste também em hábitos, em elementos culturais, até mesmo a nossa figueira ali na Avenida General, próximo ao Acre, vou lembrar o nome da Getúlio Vargas, acho que é o nome da rua, mas próximo ao Acre, ela também é tida como um elemento que poderia ser considerado um patrimônio. Inclusive tem um processo para tombamento daquela figueira. Entre outras coisas, até o hábito a forma, o processo de elaboração do feitio de uma cuca também pode ser considerado um elemento de patrimônio. Mas quando a gente vem para a arquitetura, quando a gente vai falar de arquitetura, do urbanismo, se consideram elementos de patrimônio edificações que tenham algumas referências. Não apenas arquitetônica, não apenas o seu processo de construção com técnicas diferenciadas, mas também se ela conta a história de uma cidade, se ela faz parte do contexto daquela cidade e principalmente se a comunidade ela se apropria, se ela identifica com esses elementos. Aí a edificação ela assume um papel importantíssimo para a comunidade e aí ela é definida como um elemento de patrimônio histórico, arquitetônico e sujeito a tombamento. E quando a gente fala de tombamento, o que tombar? Ele está muito relacionado a essa questão desses elementos, do estilo, da época em que foi edificado, mas volta à mesma questão, que é quando a arquitetura ela é reconhecida pela comunidade. Então a gente está aqui dentro de um complexo arquitetônico que é importantíssimo, que faz parte não só do bairro, não só da história da industrialização de Brusque, mas para o estado todo. Sendo uma das empresas que foi referência, então, dentro desse processo das indústrias têxteis. E aí, lógico, a gente já sabe que não é todo o complexo que foi pedido tombamento. Algumas edificações, em função do seu processo construtivo, das técnicas que foram utilizadas, de algumas referências que são tidas para esse complexo, e aí se solicitou, então, um tombamento. E esse tombamento, então, como eu acabei de falar, ele está muito relacionado a essa identificação da comunidade. Por que isso é importante? É para que a comunidade, a sociedade, ela tome conta, ela se aproprie e ela zele também por esse patrimônio, que queira ou não é parte da sua história. Em Brusque a gente tem várias edificações que já foram demolidas, que
teriam interesse em ser preservada em questões de tombamento, né, para que conte também a história do passado. Isso é importante para gerações futuras, para se preservar esses espaços, o que acontece em muitas cidades. Vocês mesmos já conheceram várias cidades que têm essa prática inserida no seu processo histórico e administrativo. O que se sabe sobre a fábrica Renault, né, sobre esse complexo relacionado à arquitetura? Essa área aqui, ela foi edificada mais ou menos em 1930, um arquiteto alemão, né, que ele veio, não vou lembrar agora ao certo qual é a cidade, mas enfim, veio da Alemanha, se instalou em Blumenau em mais ou menos 1922, Simão Gramlich, o nome dele, e lá ele se instalou e acabou fazendo várias edificações, vários projetos pela região. Em Brusque a gente tem esse complexo. Em Itajaí, a igreja matriz, né, de Itajaí também foi o projeto dele. E as referências, o período em que ele fez esses projetos, ele estava relativamente influenciado pelo Art Deco, pelo estilo Art Deco, e acabou aplicando isso nas principais edificações. Logicamente que com o passar do tempo foram feitas ampliações, e essas ampliações então elas foram absorvendo o estilo de cada época. Então ele fez essas edificações, e as principais, as primeiras que foram executadas, então trouxeram com ele esse estilo Art Deco. Ele tem essa de Itajaí, Rio do Sul, em Blumenau também, tem essas obras dele e que seguem esse mesmo estilo, com esses elementos que marcam toda a fachada e que a gente reconhece como um Art Deco. Quais os cuidados necessários para se fazer uma intervenção em uma obra que já é tombada? Então, Ícaro, se uma obra ela é tombada, o proprietário, a pessoa que administra essa obra, ela não tem autonomia para fazer essa intervenção ao seu gosto. Como é uma edificação que está sob tutela do Estado e principalmente do IPHAN, o IPHAN quem define quais as estratégias para se ampliar, para se fazer algum processo de intervenção. Então, não fica ao gosto desse proprietário. É preciso uma série de documentações, uma série de formalizações e que sejam aprovadas. Porque se é um bem tombado, existem uma série de restrições. E essa é uma das grandes discussões, um dos grandes impasses. Porque acaba se achando que o proprietário ele não tem mais autonomia sobre essa edificação. É um pouco diferente disso. O IPHAN ele define os caminhos. Mas se você, enquanto proprietário de um bem, de uma edificação tombada, você pode arcar com todos os valores. Você pode ficar responsável pelos custos, pela manutenção da edificação. Mas é necessário que seja aprovado pelo IPHAN. Né? A partir do momento em que é tombado, se sabe que tem que abrir algumas concessões, definir alguns limites de intervenção. Mas você pode ficar responsável, você pode, se tem um interesse para a comunidade, levantar fundos com a comunidade para fazer intervenção. Mas quem define o quanto pode ser feito intervenção ou o que pode ser feito nessa edificação, isso tudo é amparado pela legislação, é feito consultas ao IPHAN e o IPHAN quem define essas diretrizes para o projeto. Tá? Fica um pouco engessado o processo, mas é possível de se realizar e se manter esses bens, né, esses imóveis, essas edificações que elas contam a história. Nos dias atuais, é comum que proprietários de edificações tombadas encontrem um sério problema, quando o assunto é manutenção para conservação ou até mesmo restauração das obras, devido ao custo elevado dos materiais e à escassez do mesmo.
A falta de mão de obra qualificada para suprir as necessidades de cada edifício, de acordo com a maneira que cada um foi construído, com as devidas técnicas usadas anteriormente, faz com que cada vez mais esses bens venham desaparecendo. Visando manter e preservar a história de nosso país, existem algumas formas e mecanismos legais de proteção proposto por legislações específicas. Propriedades públicas ou privadas podem se beneficiar desses incentivos fiscais, tais como a Lei Rouanet, ou até mesmo repasses diretos de verba, desde que comprovem que isso será para o bem cultural. Já a conhecida Lei Rouanet tem como base o incentivo fiscal, possibilitando investimentos financeiros mais elevados. Um caso emblemático que ilustra a aplicação deste benefício é o projeto de restauração do edifício Niemeyer, situado à Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, cujo projeto de restauração foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural. Outra possibilidade de se pleitear recursos para obras de interesse histórico ocorre através da Lei Federal dos Direitos Difusos, na qual se estabelece a utilização de recursos públicos, advindos da aplicação de multas e penas pela fiscalização do governo federal. Uma vez tombado, formaliza-se legalmente a importância cultural do bem dentro de uma comunidade. O processo de tombamento pode favorecer o proprietário de imóvel de valor histórico sob diferentes aspectos, como a captação de recursos oferecidos pelas leis de incentivo ou beneficiamento fiscal, como a isenção do IPTU ou a transferência do direito de construir, cujos benefícios são oferecidos por algumas legislações específicas. Como propostas para propiciar novos usos para a fábrica, requalificando seus usos em benefício à comunidade, utilizando os mecanismos acima citados, os acadêmicos da 8ª fase do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, propuseram algumas intervenções em determinados edifícios do conjunto. The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes. Decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gear,